Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. Já temos ouvido bastante louvores e nós vamos meditarmos na palavra de Deus. E eu quero convidá-los à primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 14 ao 16. Quem achou diz amém. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quem diz amém, amados? Carta do apóstolo Paulo a Tito, pode abaixar mais um pouco, amado. Tito, capítulo 2, versículo 13 e o 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quem diz amém? Queridos irmãos, queremos louvar a Deus por esta oportunidade. Semana passada não foi possível estar com os irmãos, mas recebemos também de Deus, estávamos acompanhando o estudo e Deus falou fortemente conosco através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é boa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois fios. E nesta noite, amado, baseando-nos nesses textos que nós lemos, tanto da primeira epístola do apóstolo Pedro, como na epístola do apóstolo Paulo a Tito, nós queremos falar a respeito da modéstia cristã. Primeiro, queridos irmãos, nós devemos entendermos o que é a modéstia cristã, o que ela significa, porque ela é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Em primeiro lugar, amados irmãos, nós queremos dizer que a modéstia, é um sinônimo de simplicidade, pudor, compostura e decência. Amém? E pudor significa sentimento de vergonha, de mal estar gerado pelo que pode ferir a decência, a honestidade ou a modéstia. E a compostura significa seriedade ou correção de maneira ou comedimento. A decência significa, relativa aos bons costumes, bons modos, honestidade, limpeza e dignidade. A palavra modéstia, ela abrange como andamos, a maneira como nos portamos, o modo como nos vestimos e a forma como nos imprimimos em casa, que no trabalho, que na igreja. Amém, amados? Como povo santo que somos e escolhido por Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos exorta
a darmos bom exemplo em todo o tempo e primarmos pela modéstia que nos recomenda a santa palavra do Senhor. A modéstia cristã está intimamente associada, não é, a um grupo de pessoas chamado povo de Deus, e hoje este povo representado pela igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que caracteriza um povo? Primeiro lugar, não é? Fala a mesma língua, possui costume e hábitos idênticos, tem interesses afins, sua fundação, história e tradição são comuns a todos os seus integrantes e é regido por uma única lei. Já igreja, não é? Em segundo lugar, a igreja de Cristo, a Bíblia diz que foi separada por um período de tempo e justamente para determinado fim. E como nação santa, ela procede de forma diferente do mundo, embora viva nele, e isto é o que torna a igreja distinta. Nós somos um povo adquiridos por Deus para determinar, para produzir, para implementar um novo modo de viver nesta sociedade. E a igreja, amados, ela acompanha, não é? Porque a igreja, ela acompanha as mudanças e ela evolui, sem, contudo, perder a sua característica de igreja de Cristo. Já dizia um certo estudioso da Bíblia que a nossa vida, ela fala mais alto do que a nossa voz. Quem pode dizer amém? Por isso que eu sempre digo que a maior pregação não consiste simplesmente num sermão bem elaborado, não é? Mas a nossa vida, não é? Ela é um exemplo, aquilo que nós praticamos, a maneira pelo qual nós vivemos, é o testemunho vivo, é a maior pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem diz amém? E observando a Bíblia Sagrada, irmãos, ela exorta-nos a termos uma vida modesta, a fim de que o nome de Deus seja sempre exaltado através da nossa vida. Quando a gente observa a palavra de Deus, a gente vê a recomendação de Jesus, quando Jesus enviou os 12 apóstolos a pregar o Evangelho, isto em Mateus capítulo de número 10, abra sua Bíblia por favor, e versículo de número 16, eu vou pedir ao auxiliar irmão Everaldo para estar lendo esse texto bíblico com a igreja do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo de número 16. O que é que diz a palavra de Deus? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus, ele disse o que aí, amados? Eis que o envio aonde, irmãos? O que é que está escrito aí? Abra a sua Bíblia, por favor. Capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de quê? De lobos. Portanto, disse Jesus, sedes prudentes como as serpentes e simples como que? Como as pombas, não é? E observe que a modesta, ela não pode ser considerada um sinal
né, de desmazelo ou desleixo, não, mas é uma virtude a ser cultivada no cotidiano de quem teme e ama a Deus, amém? A Bíblia diz que o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão, são um povo especial, e uma característica do povo de Deus, para falarmos a respeito desta modesta cristã, devemos refletir sobre quem é o povo de Deus hoje, representada por nós, Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem somos nós? Observe aí o que diz o escritor no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Veja aí o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 7, 6. Pode estar lendo, por favor. O que é que diz? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. Amém, amados? Quem somos nós? Somos um povo santo, não é? Isso aqui fala separado exclusivamente para posse e serviço de Deus. Na leitura em que nós lemos para a reflexão do capítulo número 1 da primeira epístola do apóstolo Pedro, o versículo de número 15, o escritor, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Em que, irmãos? Em que, irmãos? Em toda a vossa maneira de viver. O crente, irmãos, ele tem que ser santo em toda maneira de viver, não é? O seu falar é santo, o seu andar é santo, o seu proceder é santo. Alguém tem que olhar para mim e para você e ver no brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, amados? Não é preciso o crente, ele colocar um letreiro na testa e dizer: eu sou cristão. Não, simplesmente pelo seu andar, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de proceder, alguém observa, alguém olha para ele ou para ela e tira a conclusão e diz: este ou esta verdadeiramente é um santo ou uma santa mulher de Deus. Glória a Deus. E o nome do Senhor é glorificado através da vida do verdadeiro cristão. Quem diz amém, amados? O apóstolo Paulo, na leitura que nós lemos do capítulo 2, o versículo de número 14, ele afirma que somos um povo especial, zeloso e de boas obras, não é? Observe que tais características nos mostram que não somos um povo qualquer. Por isso devemos procedermos de forma que sejamos distinguidos no meio em que vivemos. Amém, amados? O crente, aonde ele chega, alguém tem que reconhecer que ele é cristão. Amém? Aonde ele vai, aonde ele caminha, alguém tem que olhar para ele, tem que reconhecer que ele é um homem de Deus, que ela é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Não como o jovem que um dia ele foi testemunhar e achando ele que estava falando muita coisa, não é? Ele disse: eu passei 10 anos no exército brasileiro, saí de lá e ninguém tomou conhecimento que eu era um cristão. Eu disse: grande bobagem ele está falando aí.
é sinal que o testemunho dele, a vida que ele vivia, não condizia como um verdadeiro cristão, porque um verdadeiro cristão, aonde ele chega, às vezes ninguém conhece ele, mas pelo traje dele, pela maneira de ele falar, pela maneira de ele proceder, alguém olha e tira a conclusão e diz: é servo de Deus, aleluia, é crente. E tem gente que é mais ousado ainda e diz: é da Assembleia de Deus, não é? Daquela igreja rígida, glória a Deus, porque olha e vê o brilho, vê a compostura, a decência, aleluia, na vida daquele servo de Deus. Quem pode dizer amém? Veja o que Jesus ele fala no capítulo 5 de Mateus, versículo 14 ao 16, depois Filipenses 2:15. O que é que diz? Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Veja, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas o versículo que o irmão leu diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não é? Não se pode, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas aonde, irmãos? No velador, e dá a luz a todos que estão na casa, não é? Se desligar a energia elétrica aqui e alguém acender um candeeiro lá distante, nós vamos perceber que lá distante há uma luz que está brilhando. E assim a vida do crente, no meio deste mundo de treva, o crente ele tem que brilhar. Amém, amados? O crente ele é diferente, glória a Deus. Por isso que alguém às vezes olha para o cristão e diz assim: parece que não é daqui da terra, e não é mesmo não. A gente estamos aqui de passagem, somos forasteiros, glórias a Deus. A nossa, aleluia, morada é o céu, glória a Deus. E o crente, cada dia que se passa, ele tem que ficar parecido com Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse que é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Cada dia que vai se passando, o crente vai brilhando mais, vai ficando mais parecido com Jesus. E alguém olha para ele ou para ela, no meio deste mundo apodrecido, neste mundo imundo, olha para ele e para ela e diz: é crente, é servo de Deus, aleluia. Olha a maneira dele se vestir, olha como ele fala. Ele não anda com gira, ele não anda com ginga, não é? Ele olha o linguajar dele é polido. Aquilo que ele fala só é para edificação daqueles que a ouvem. Glória a Deus. Olha a vestimenta dela, olha a vestimenta dele, olha, aleluia, onde ele compra. Não é daquele crente que passa na outra esquina para o dono do armazém ou dono do estabelecimento não comprar, não é? Mas é crente verdadeiro. Oh glória. Ele tem que brilhar neste mundo. Alguém tem que olhar e dizer: é crente, é servo de Deus. Eu me lembro agora que eu estava em Curitiba, e estava com alguns pastores, e nós fomos dar uma volta em um estabelecimento comercial, e adentramos naquele estabelecimento, e quando nós adentramos, compramos alguma coisa, e saímos, e quando nós íamos sair,
a jovem que estava nos atendendo disse: vocês são crentes, vocês são cristãos. Eu disse: sim, graças a Deus, somos crentes, somos servos de Deus. E ela disse: parece-me que vocês são da Assembleia de Deus. Eu disse: por que você diz isso? Ela disse: pela maneira de vocês falar, a maneira de vocês se vestir, porque tem igreja por aí que você não sabe mais quem. Eu já fui pregar em certas igrejas por aí, até a Assembleia de Deus, que não dava para distinguir quem era crente e quem não era. E eu me lembro que na hora do convite eu chamei alguém e disse: você deseja aceitar Jesus? E alguém disse: já é crente, pastor. Eu disse: já crente? Crente é diferente, irmão. Crente não anda, aleluia, com as coisas do mundo, porque uma das coisas que não se pode andar de mão dada é o crente com o mundo. A Bíblia diz: se eu quiser ser amigo do mundo, eu me constituo inimigo de Deus. E se eu quero ser amigo de Deus, eu tenho que aborrecer o mundo com o seu pecado. Crente é diferente. Alguém pode dizer: não é nada demais, todo mundo faz, mas nem todo mundo vai para o céu, né? Porque muita gente diz assim: mas fulano usa, fulano faz, problema de fulano. Porque a minha Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Aleluia, glórias a Deus. Que nós venhamos viver na simplicidade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem quiser mudar, mude. Quem quiser, aleluia, se adequar à sociedade pós-moderna, que se adeque, aleluia. Mas nós, como verdadeiros servos de Deus, devemos fazer a diferença. E eu glorifico a Deus, porque alguém não gosta, alguém torce o bico, mas nós temos um pastor que segura a corda, segura a doutrina, aleluia. Anda errado quem quiser, mas a igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco, tem palavra, tem doutrina, tem exortação, para que o crente ande verdadeiramente, aleluia, como servo de Deus, aleluia, fazendo a diferença nesta sociedade. Quem diz amém? Filipenses 2:15, veja o que diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Veja o que diz a palavra do Senhor: para que sejais o que, irmãos? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de quê? No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual fazei o quê? Resplandecei como astro no mundo, irmão. Crente não pode se parecer com o mundo. Crente não pode se vestir como o mundo se veste. Crente não pode falar como o mundo fala. Eu vivi uma época e tivemos que exortar, porque tinha crente que já não dava mais paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, era: diz bicho, diz cara, como é que tu vai, doido? Linguagem de crente é a paz do Senhor, meu irmão, aleluia. Como é que o Senhor está? Está bem, aleluia, glórias a Deus. Crente não anda com gira, irmãos, amém. Crente, aleluia, ele é o testemunho vivo de Cristo aqui na terra, aleluia. Onde ele passa, ele vai deixando rastro de azeite, e alguém vai olhando, aleluia. É como aquela sunamita, não é? Do capítulo 4 do segundo livro de Reis, versículo 8 e 9, quando Eliseu estava em Sunem. E a Bíblia diz que Eliseu, não é?
ele passava para lá e para cá, não é? Parava no estabelecimento, ali comia pão, e aquela mulher começou a observá-lo. Diz ao teu irmão aí, por favor, diga: há alguém te observando. Às vezes a gente não sabe, mas tem alguém que está olhando para nós, alguém está se espelhando em nós. E não existe coisa mais linda de alguém do mundo olhar para mim, para você, e dizer: um dia quando eu for ser um cristão, eu quero ser um cristão igual como aquele servo de Deus, como aquela serva de Deus. Olha o andar dela, olha o proceder dela, olha o falar dela, olha a roupa dela, a compostura dela. Ela não é, aleluia, aquele crente camaleão que vive mudando de cor, não. Ele é crente que nem ser dele só tem um lado. Ele é crente aqui, ele é crente em casa, ele é crente da faculdade, ele é crente da sua vizinhança, aleluia, onde ele chega, ele é crente. O nome do Senhor é glorificado. Porque tem alguém que diz assim, olhe para Cristo. Não, irmão, tem que olhar para nós. Paulo, ele disse: olhai para mim, olhe para mim e faça o que eu fizer. E o verdadeiro cristão, ele é o exemplo na sua casa. Amém? Amém? É um exemplo na sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Porque não adianta aqui estar, glória a Deus, aleluia, falando em mistério, e lá fora ser totalmente diferente. Alguém olhar e dizer: esse aí só é crente mesmo quando está dentro de quatro paredes, não é? É aquele hino cantor do coração, que o cantor ele canta, não é? Que uma certa criança disse: papai, mamãe, vamos morar na igreja, ou dentro do templo. Porque aqui papai respeita o pastor, aqui papai dá glória, aqui papai dá aleluia, aqui papai dá glória a Deus, aqui papai glorifica ao Senhor. Mas em casa é um leão, é um bruto. Parece que as glórias diminuíram. Vamos morar dentro do templo, porque aqui papai é crente, porque aqui papai respeita, papai aqui glorifica. Mas em casa, sabe qual é a maior dificuldade? Onde muitos às vezes não se ganha nem os de dentro de casa, é o testemunho. Porque a maior pregação é o meu testemunho de vida. Não adianta eu pregar aqui e agarrar o céu com as mãos e alguém lá embaixo olhar para mim e dizer: ele está pregando, mas ele não vive isto que ele está falando. O nosso testemunho de vida tem que falar mais alto. Alguém tem que olhar para mim, para você e dizer: é serva de Deus, é servo de Deus. Tem que brilhar. Oh glória! Eu digo sempre que todos nós devemos, pelo menos, sabermos de 3 conceitos a respeito de nós mesmos. Primeiro, o que o mundo ele acha de nós, o que o mundo vê em mim. Segundo, a minha família, o que ela vê em mim. Porque o meu termômetro de pregação aqui é minha esposa. Se ela der glória, amém. O que minha família, os meus filhos, a minha esposa fala a respeito de mim. Como é meu testemunho em casa? Está apertando, né, irmão? Que a igreja, ela diz de mim, os irmãos.
E mais ainda, o que Deus, Ele vê em mim. Qual é o testemunho que Deus, Ele pode dar de mim? Será que Ele pode dizer o que disse de Jó a Satanás? Disse: olha, observaste tu, meu servo Jó? E Deus estava dizendo a Satanás: olha, atentasse minuciosamente para Jó, porque não há ninguém na terra igual a ele. Eu vou dizer as características deste homem: homem sincero, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. E não era qualquer um que estava dando testemunho de Jó, era Deus. Porque, irmãos, a capa engana muita gente. E enganando o profeta, quando chegou na casa de Jessé, disse: está diante de mim ungido do Senhor. Aí Deus diz: não, esse aí é preguiçoso, não dá para a obra não. O que eu escolhi está lá no campo, cheio de carrapicho, cuidando das ovelhas. Não é esse não, Samuel. Você está vendo a estética, a aparência, mas eu não me impressiono com nada disto. Eu olho a sinceridade no coração, porque não adianta, não é? Foi aquilo que Deus disse do povo de Israel: esse povo só me honra com os lábios, não é? Porque não adianta vir no templo da glória a Deus, glorificar a Deus, aleluia, e Deus olhar para nós e dizer: só me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Irmãos, o verdadeiro evangelho consiste em mudança de vida, tem que haver diferença. Diga amém. E Deus disse: visse o meu servo Jó, homem sincero. E sincero ali, irmão, é a junção de duas palavras no latim: sincera, não é? Porque na antiga Roma, os fabricantes de vasos, ele tinha uma certa ideia: quando o vaso rachava, sabe o que ele fazia? Colocava cera, para que ninguém visse a rachadura. Mas só que sempre tem alguém mais esperto, não é? Quando chegava um comprador mais esperto, o que ele fazia? Ele pegava aquele vaso e colocava ele para cima, e as flechas do raio solar batia no vaso. Se ele tivesse cera, a cera ia fazer o quê? Ia se derreter, e logo ia se aparecer o quê? A rachadura. É assim o crente, irmão. Eu digo sempre: o crente, quando ele é doente, ele daqui a pouco ele vai vomitar. Não adianta usar a capa da hipocrisia, não adianta, aleluia, dar um ar de cristão aqui dentro, porque daqui a pouco a sua capa vai cair, quem vai tirar é Deus. Cristão, ele tem que ser verdadeiro, aonde quer que ele chegue, amém? Está forte, não é, irmão? Mas aguenta aí, se não der para dar glória, diga ui, pelo menos. Segundo lugar, não é? Eu quero dizer que devemos nos portar, devemos fazer tudo para a glória de 1 Coríntios 10:31, veja o que diz. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmão? Tudo que o crente ele fazer, ele deve fazer para a glória de Deus. Alguém tem que glorificar a Deus pelas nossas vidas, as nossas atitudes. Glória a Deus. Devemos agir em nome de Jesus, dando graças a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e o 17.
devemos servir de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Devemos lembrar que vamos dar conta a Deus de todas as coisas. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Leia aí Romanos capítulo 14, por favor, versículo 11 e o 12. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Glória a Deus. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho fará o quê? Se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta do meu irmão, da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha, é isso? De si mesmo a quem, irmão? A Deus. E a Deus ninguém engana. Quer ver? Porque ninguém engana a Deus? Capítulo 4 aos Romanos. Capítulo de número 4, versículo, parece que eu anotei aqui equivocadamente, irmãos, é o capítulo Hebreus, irmãos, desculpe-me, está com Romano na cabeça. Hebreus 4:13. Agora sim. 4:13 de Hebreus. É bom ter professor aqui no púlpito. Veja aí o que diz. Não, 4:13 o que eu quero. Leia aí, irmão, por favor. 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém, irmão? Sabe por quê? Ninguém se esconde de Deus, não é? Se esconde do pastor, se esconde do membro da igreja, não é? Pode se esconder da esposa, do esposo, dos filhos, mas de Deus não. Deus, Ele nos contempla 24 horas por dia. Amém, irmãos? E nós vamos dar conta de nós mesmos a Deus, que nos conhece. Ele sabe toda a nossa história. Porque não adianta, irmãos, alguém olhar para nós e dizer: é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus, e você saber que você não é. Porque duas coisas: você não pode se enganar a si mesmo, nem enganar a Deus. Eu sei quem eu sou, e Deus sabe quem eu sou, e você sabe quem você é, e Deus sabe quem você é. Deus lhe conhece, e você se conhece também. Glória a Deus, glória a Deus.
Davi tentou macular seu pecado, a sua transgressão, e que viver como se nada tivesse acontecido. Mas Davi, ele não tinha paz, porque ele disse, na sua oração do Salmo 51, ele disse que a sua transgressão estava sempre diante de mim, ou diante dele. Ele disse, a minha transgressão, o meu pecado está sempre diante de mim. É como uma fita, não é? Vai dormir e a consciência acusando. E Davi não tinha paz, não tinha tranquilidade, estava vivendo uma vida de aparência. E nesses últimos dias, nós estamos vivendo os dias aonde muitos cristãos, infelizmente, estão vivendo dentro dos templos, porque a tática de Satanás hoje ela mudou. Antigamente Satanás ele derrubava o homem ou a mulher e lançava fora do templo. Hoje não. Hoje ele derruba e deixa dentro do templo como se nada tivesse acontecendo. A pessoa está desviada, não sente a glória de Deus, às vezes em adultério, às vezes em pecado de fornicação, de lascívia, mas está tomando ceia, às vezes tem até ousadia de subir no santuário para pregar, para cantar, e eu fico imaginando qual é o sentimento desta pessoa em subir neste lugar santo em pecado, achando que está enganando a quem? Pode enganar o homem aqui da terra, mas Deus ele está vendo tudo, e um dia ele vai puxar ali e vai dizer, agora eu e você, você e eu. Um dia alguém disse a mim, mas pastor, eu sinto a glória de Deus, eu falo em mistério, eu glorifico. Porque Deus, irmãos, às vezes Deus ele age como um pescador, não é? Quando o peixe é muito brabo, o que o pescador ele faz? Ele dá linha. Aí o peixe ele pensa que está livre, mas só que um anzol está agarrado no queixo. Aí quando ele cansa, aí o pescador vai. Assim é Deus. Às vezes Deus deixa, vai na tua transgressão, vai, aí lá na frente, aí Deus diz, vem cá, prestação de conta, porque a minha Bíblia diz, o que era já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Pecado não envelhece, o que envelhece somos nós, o nosso corpo. Aquilo que eu fazia com 10, 15 anos, hoje com 41 já não faço mais, já, quando vou pular, aí já estou sentindo que as coisas já estão ficando mais lentas, porque cada dia que se passa, a gente vai dando um passo para a eternidade, não é? As coisas vai ficando mais lenta, glória a Deus, mas o pecado não, o pecado pode passar 100 anos, se Deus der vida, ele vai dizer, eu estou aqui, vivinho, do mesmo jeitinho, cessou a glória, amém. O crente que se porta semelhante ao mundo, ele dá mau testemunho de Cristo, ele compromete a sua igreja e torna-se escândalo para os crentes mais fracos e pedra de tropeço para os descrentes que necessitam de salvação. Lucas 17, 1 e 2, por favor, já estamos concluindo. Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho
e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Amém, amados? O crente ele tem que ter o cuidado para não trazer escândalo para a igreja do Senhor. Porque, como eu disse, alguém está olhando para nós. E às vezes alguém olha e diz: ó, o crente. Isso ela é crente? O que eu falo, ele fala. O que eu faço, ele faz. Como eu ando, ele anda. O nome de Deus está sendo glorificado? Está. Como crente, ele vai ter condição de pregar o Evangelho. Se na sua vizinhança, ele é intrigado de todos os seus vizinhos. Ele é crente, mas ele é intrigado do vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás. E eu pergunto, se fosse receber o milagre, que nem aquela viúva que foi a Eliseu e disse: ó, meu marido morreu, tu sabe, tu conheces que ele era servo de Deus, era crente, íntegro, mas chegou os credores, e agora quer levar os meus filhos. E Eliseu disse: o que eu vou fazer? Me declaro que tu tem em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite na botija. Eliseu: é o bastante para um milagre. Agora, o milagre depende da tua comunhão com teus vizinhos. Eita, irmão, se fosse hoje. Tem crente que é crente e não fala com o irmão do banco. Eita. Às vezes é até obreiro, não fala com o outro, é intrigado do outro. Às vezes tem liderança na igreja, mas não vou com a cara dele, não é com a cara dela. Eu quero saber qual é o céu que você vai. Tem que ser um céu para você e um céu para ela. Porque o céu de Jesus tem que haver união, coinonia. Oh, glória! Oh, glória! E eu não vou fazer como certos pregadores que pregam, ensina e diz: aqui não tem não, se não tiver fica calado, rapaz. Se Deus está falando pela palavra, é porque tem e precisa se consertar para morar do céu. Eliseu disse o que? Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vasilhas emprestadas, e não poucas, mas muitas. Imagine se aquela mulher fosse intrigada do vizinho da frente, do vizinho de lado. Porque eu já escutei, irmão, já resolvi problema de alguém chegar assim: pastor, aquela crente ali, aquilo é uma praga, pastor. Chegou na rua paz, acabou. Ela briga com todo mundo. Crente aonde ele chega, irmãos, ele tem que ser como José. José chegou na casa de Potifar, quando ele colocou o pezão lá, Deus disse: eu vou colocar o meu contigo, José. Então a casa de Potifar será abençoada por causa de ti. José vai para a prisão, Deus disse: eu entro contigo também na prisão, porque tu és fiel a mim, e a minha bênção está contigo. Crente é para abençoar e não amaldiçoar. Crente aonde ele chega, a bênção de Deus tem que estar com ele. Será que tem crente intrigado aqui hoje? Se tiver, te conserta, porque Jesus está voltando. E crente intrigado não vai para o céu. Não é o pastor que está dizendo, não, é a Bíblia. Aqui. Será que você pode olhar para o seu irmão de banco, a sua irmã de banco,
e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. A tua dor é a minha dor, a tua vitória é a minha vitória, o teu sofrimento é o meu sofrimento. Quando der para a gente cantar, a gente canta junto, mas quando não der, a gente vai chorar junto, a gente vai orar junto, e a vitória será nossa em nome de Jesus. Oh, aleluia. Não é tempo, irmãos, de picuinha, não é tempo de crente estar mais intrigado de cara feia, aleluia, crente de andar abraçados juntos. Ora bacala bachara bacantara bacala basuri bicala barras. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus mudou um pouco aqui a mensagem. Eu sei que não vai dar para concluir hoje, mas depois a gente conclui. Aleluia. Mas o Espírito Santo me inquieta nesta noite. Seja uma bênção tua casa, seja uma bênção na tua vizinhança, aleluia. Teus vizinhos têm que olhar para você e dizer: ela é crente. Um dia, quando eu for crente, eu quero ser igual a ela, igual a ele, aleluia. Crente não é antipático, irmão. Crente, ele fala com seus vizinhos, ele sauda, amém. Oh glória a Deus. Os vizinhos olham para ele, para ela e dizem: já vai ela com a Bíblia debaixo dos braços, mas é crente, é serva de Deus. Não adianta ser obreiro, não adianta ser dirigente de órgão, de comissão, não adianta ter cargos eclesiásticos aqui, se não tiver um bom testemunho, o cheiro de Cristo, e alguém olhar para nós e dizer: verdadeiramente é servo de Deus, é serva de Deus, aleluia. Ei, meu irmão jovem, aleluia, igreja do Senhor, é momento, aleluia, de cada dia mais nós se apegarmos com Cristo. Já diz a filosofia que a gente pega as características do ambiente em que nós estamos inseridos. Aí eu pergunto: qual é a tua característica de crente? Alguém olha para você e diz: é crente mesmo? É servo de Deus. Aquela mulher olhou para Eliseu e disse: olha, eu vejo, tenho observado, este aí que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Que coisa linda, irmão. Às vezes a gente se preocupa tanto com a vida dos outros e se esquece da nossa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele recomendando a Timóteo, ele disse assim: tem cuidado de ti e da, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, irmão? Amém. Devemos ter o cuidado com a nossa vida. Amém? Amém? Quando você vir para a igreja, dá uma olhada no espelho e diz: Espírito Santo, essa roupa dá para eu ir para o templo? Dá, não está sensual demais não. Quando eu sair, aleluia, essa roupa, alguém, aleluia, vai estar me desejando, Espírito Santo, essa roupa, aleluia, de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. Quando a gente fala isso,
Os homens glorificam logo, né? Mas tem tantos homens também, irmão, que ele precisa também dessa palavra, não é? Às vezes aquela roupa apertada, marcando o corpo. Não, aqui, irmão, aqui não é curta o corpo, não. Aqui é para glorificar a Deus, não é? Às vezes ele veste 44, compra 40, para ficar bem apertado. Às vezes, eu não sei como consegue vestir. Aleluia. Aleluia. Tem crente na igreja ainda, irmão? É diferente. Ele não anda na rua de bermuda, com as pernas cabeludas de fora. Ele não é jogador de futebol, ele é crente. Dá para dar glória agora, irmão? Ele não anda de camiseta. Ele não anda de short. Ela não anda de calça. É diferente. Diga amém. Se não dizer, diga ui. E vá para casa adorando a Deus. Na próxima semana, se Jesus não voltar, a gente termina. Tenha cuidado. Nós somos a luz do mundo. O povo deste mundo tem que olhar para mim e para você e ver Jesus em nós. Amém, amados? Quando nós estivermos aqui, alguém olhar e dizer: aleluia, ele está pregando, ela está louvando, mas ela é sincera, é crente, é serva de Deus. Aleluia, na faculdade ela é crente, aleluia, na rua ela é crente, aonde ela chega é crente. Eu conheci uma jovem que ela tinha duas roupas, uma para a igreja e outra para a faculdade, e ela levava dentro da bolsa. Porque tem pessoas assim, para se agrupar, não é? Ele sente a necessidade de fazer o que os outros fazem. E tem alguém assim, mas todos fazem, mas nem todos vão para o céu. E aquela jovem era crente, cantava no grupo da igreja, e ninguém sabia. Mas eu disse que um dia a capa cai, e quem tira é Deus. Amém, irmão? Porque hipocrisia não fica na igreja de Deus, não. A igreja de Laodiceia estava vivendo em cima do muro. Disse: eu estou enriquecido, eu tenho tudo, não tenho falta de nada, está tudo bem. Aí Jesus olha assim, disse: raio-x da igreja. Disse: tu és miserável, pobre, cego e nu. E tema uma coisa: eu estou do lado de fora da igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, entrarei nela, com ele cearei e ele comigo. A gente prega isso para o pregador, para os pecadores, mas Jesus estava falando com o pastor de uma igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja, e a igreja achando que estava no êxtase, e outra igreja tinha um nome: apareça, vive. E Jesus disse: está morto, sepulcro caiado, só aparência, mas por dentro só imundícia, podridão. Tem crente assim, irmão, que dá glória, dá aleluia, mas a sua mente, quando você vai falar com ele, só é imundícia, podridão. Mas o rio do Espírito está aqui, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Ele pode hoje passar na tua mente, na tua vida, e dar uma lavagem, aleluia, e você ser purificado, aleluia, em nome de Jesus. Quem diz amém?
A palavra de Deus é. Pois aviso, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite